Nesta aula número 2 sobre técnicas de pintura, vou mostrar como podem retirar o máximo partido da técnica de degradê. Vou começar por explicar um bocadinho as características, as ideias de base da degradê e depois mostro com um exemplo prático como pintar um céu e um mar. Se quiserem saltar diretamente para a parte da pintura, podem fazê-lo aqui nos capítulos. E esta técnica de degradê não se aplica apenas a céu e a mar, aplica-se também a retratos, objetos, a tudo. Por isso, não percam. Vamos a isso. Podemos dizer que o degradê é o processo de fusão de uma cor ou tom noutra em que não se formem limites nítidos. Na maioria dos casos, as cores que vão ser misturadas estarão relacionadas entre si, porque provavelmente estarão a representar áreas contíguas de um único objeto. Mas esta técnica não pode ser utilizada sem um conhecimento básico das cores. Se, por exemplo, utilizarmos o degradê entre um azul e um amarelo, não teremos uma transição suave que se pretende, uma vez que vai aparecer uma faixa de cor verde nas zonas onde as duas cores se sobrepõem. No exemplo que vou pintar, temos que saber que, para o mar, devemos utilizar um azul mais escuro, acinzentado, à medida que ele se aproxima do horizonte. E na área mais próxima da costa deve ser utilizado um tom mais claro. No caso do céu, o tom mais claro é o mais próximo do horizonte. A escolha das cores a colocar na paleta tem que corresponder a esta noção. A minha paleta foi construída com as cores habituais, primárias, branco, preto, e porque vou incorporar na pintura um pouco da praia, vou acrescentar o amarelo ocre para me ajudar na cor da areia. Poderia até prescindir do verde, mas mesmo assim coloquei-o na paleta como é habitual. Para além do azul ultramarino, que faz parte normalmente da minha paleta, vou adicionar um azul mais claro. Vocês podem dizer que podia obter um azul mais claro misturando branco e azul ultramarino. Mas assim, como vão ver, será mais fácil obter os tons do céu e do mar que pretendo. Para o céu, crio dois tons, tendo por base o azul mais claro, ou um azul cerúleo. Para o mar, vou utilizar o azul ultramarino e vou construir 3 tons. Podia também fazer apenas 2 tons, mas assim vão poder ver como aplico a técnica da degradê com 3 tons de azul neste mar. Para a areia, utilizei o amarelo ocre, ao qual juntei um pouco de branco. A minha opção foi fazer as misturas do céu, do mar e da areia previamente para controlar melhor os tons, mas também poderiam fazer as misturas à medida que avançam no processo de pintura. Tenho as misturas prontas. Acrescento agora umas gotas de óleo de linho para facilitar a aplicação da tinta e estou pronto para avançar para a pintura. Vou começar pelo céu. Vou pintar a faixa superior com o azul de tom mais escuro. Faço de forma muito homogénea, sem criar de momento qualquer tipo de efeito ou diferenças na pintura. É um azul uniforme em toda esta faixa. Para a zona do céu mais próxima do horizonte, vou aplicar o tom mais claro do azul cerúleo. Uma vez que este tom é mais claro, vou ter que utilizar um pincel diferente daquele que eu utilizei para a faixa superior. Ou então, se quiser utilizar o mesmo pincel, devo limpar cuidadosamente com a essência terpentina, sem utilizar água e sabão. Nesta fase, devemos ter cuidado para manter as duas faixas de tinta perfeitamente separadas uma da outra. Deves procurar que as cores se aproximem o máximo possível de uma da outra, sem se tocarem. Podia já fazer o degradê do céu, mas antes vou avançar sem medo para o mar. Começo pela faixa do mar mais próxima do horizonte, que, de acordo com o senso comum, é o tom mais escuro dos 3. Tal como nas faixas do céu, vou aplicar uma cor uniforme nesta zona. Na ligação das cores entre o mar e o céu, não se aplica a técnica do esfumato ou degradê. Vou unir os limites da cor para criar a linha do horizonte bem definida. Vou agora aplicar o segundo tom de azul do mar. Tal como fiz no céu, devo aproximar as faixas sem tocar uma na outra. Não sejam tacanhos na tinta a utilizar. Para o degradê, é melhor ter mais tinta do que menos. Passamos agora para a terceira faixa do mar, a mais próxima da praia, e por isso a mais clara. Como vos referi, poderia ter utilizado apenas 2 tons para o mar, mas assim a aula fica mais rica. Mais uma vez, temos a cor homogénea sem tocar no outro tom. Podem colocar um pouco de óleo de linhaça para facilitar as pinceladas. Para completar o cenário, vou pintar a areia da praia de uma forma muito rápida, com um estilo bastante livre, sem aplicar a técnica que estamos a abordar nesta aula. Depois de pintar a areia da praia, vou mostrar então como se faz o degradê. Vou usar um pincel limpo, tem que ser mesmo limpo, e tem que ter um tamanho grande. Este é o número 12. Com este pincel fazemos um zigue-zague entre as duas zonas em que quero fazer o esfumato.
ou degradê, ou blending, chama-lhe o que quiserem. Depois de fazer o zigue-zague para um lado e para o outro, podemos fazer um zigue-zague mais pequeno no limite do que fizemos anteriormente. Depois terminamos a fusão da tinta com pinceladas horizontais, suaves e constantes, na zona onde a tinta foi misturada. Faço isto neste caso porque estamos a tratar de um céu. Teria que colocar a direção das pinceladas em função do objeto que estiver a pintar. Temos assim o degradê do céu terminado. Se quisesse, podia agora colocar nuvens, mas não o vou fazer. Vou usar pincéis de tamanho diferente em cada uma das zonas de degradê para verem a diferença de resultado. Na mistura de cima, vou usar um pincel mais fino para fazer a junção dos dois tons mais próximos do horizonte. A técnica do zigue-zague é a mesma para conseguir qualquer degradê, mas com o pincel mais pequeno, a tinta arrastada em cada pincelada é menor, tornando o processo mais lento. As pinceladas entre as duas zonas ficam mais evidentes. É um efeito diferente face a um pincel grande. Podemos aproveitar em algumas situações. Para conseguir um degradê perfeito, com este pincel teríamos de efetuar mais pinceladas, ou então utilizar um pincel maior na fase em que fizermos as pinceladas horizontais, como vos estou a mostrar neste caso. Para ligar os outros dois tons de azul, utilizo o mais normal pincel de maior dimensão e aplico a técnica da mesma forma que fiz para as misturas anteriores do céu e do mar. Uma recomendação: a mistura com as pinceladas horizontais deve começar da zona mais clara para a mais escura. Como podem verificar, o facto de ter utilizado dois azuis diferentes torna mais evidente a diferença entre o céu e o mar. Mas podiam fazê-lo de outra forma. Podem, por exemplo, colocar algumas matizes alaranjadas no céu ou um pouco de verde no mar. E criar depois os tons a partir destas cores. Temos a base perfeita para incorporar os detalhes, barquinhos, pessoas, ondas, gaivotas no céu, o que quiserem. A partir daqui, é convosco. Chegámos então ao fim. Esta técnica é uma das poucas técnicas que não pode ser utilizada da mesma forma em acrílico e em óleo, mas nos meus tutoriais tudo aquilo que aprendes pode ser aplicado nos dois meios. Por isso, se queres dar aquele saltinho, se queres saber aquilo que precisas para mostrar mais profissionalismo nas tuas obras, então subscreve o canal e ativa o sininho porque vamos ter muito mais para ti. Se gostaste deste tutorial, claro, dá o like. Recomendo que vejas este aqui que é muito interessante, também te ajuda bastante na evolução das tuas obras e deixo-te aqui o último conselho. Diverte-te a pintar, a desenhar e, sobretudo, que sejas muito feliz. Muito obrigado.